Então eu diria assim, dando esse quadro, colocando algumas ideias, eu diria o seguinte: primeiro, uma rápida observação sobre o que o Dr. Jorge falou, e eu que quero mais ser um debatedor, Dr. Jorge, do que fazer uma palestra, vai ser muito rápido, sobre o tema da insatisfação. De fato, essa pesquisa é fantástica. De fato, 80% dos gaúchos estão satisfeitos com a vida. Se fosse no Rio, ia dar uns 90%, né? Na praia, especialmente na Zona Sul, ali, no Rio de Janeiro, dá uns 90%. Mas a insatisfação com o setor público, com a governança, com o Estado, com a situação do país, com a situação da cidade especialmente. As cidades no Brasil, elas são o reflexo do absurdo da falta de planejamento e visão de Estado, visão de longo prazo desse país. Nós passamos os últimos anos reduzindo a carga tributária nos automóveis, estimulando as pessoas a comprar. Às vezes eu ouvi uma matéria pequena, assim, o presidente da Anfávia, né, foi ao presidente ao ministro da Fazenda dizer que era uma questão de interesse nacional, né, estimular a venda de automóveis no Brasil em função de mais isenções tributárias e assim por diante. E as ruas do país estão um inferno, quer dizer, não há sistema viário, não há mais. No Rio de Janeiro se leva 3 horas para ir do centro do Rio de Janeiro à Barra da Tijuca. Em Porto Alegre, imagino que a situação tenha piorado. Né? Por quê? Porque o Brasil optou por um caminho, alguém optou por esse caminho. A falta de coordenação, as nossas não decisões, o nosso desinvestimento, a nossa decisão de investir lá 6 bilhões na Previdência para cobrir o déficit da Previdência do Rio Grande do Sul e não investir em transporte público. Enfim, é um conjunto de decisões e não decisões, né? De falta de coordenação, de falta de visão de longo prazo, de capacidade de renúncia, que nos levou a uma situação que nós vemos hoje. Eu recentemente li um livro que me inspirou muito, inclusive numa análise desse conceito, essa dicotomia entre a nossa satisfação, a minha satisfação com a vida, que bom, né? Que bom que tem uma satisfação, com a satisfação das pessoas em relação à situação vigente, à questão pública do país, que é um livro do Moisés Naim, O Fim do Poder, né? Eu vejo aqui o Fortunato, prefeito, eu imagino a posição de um prefeito de uma grande cidade como Porto Alegre. O que o Moisés Naim diz? A capacidade de governança relativamente diminuiu e a capacidade dos indivíduos de reivindicar, de protestar, de combater, né, de contestar o poder aumentou brutalmente. Quer dizer, nós vamos ver a era da insatisfação, quer dizer, eu imagino um prefeito de Porto Alegre no mundo das redes sociais, da resposta imediata, do cidadão que está no dia a dia, marcando hora a hora qualquer tipo de problema da cidade. O Ferraz mesmo escreveu um artigo interpretando as manifestações que o Brasil teve nos últimos desde 2013, na lógica do flashback, a lógica do imediatismo, quer dizer, com uma lógica de mobilização que independe de partidos, estruturas sindicais, de movimentos organizados, simplesmente é o empoderamento do indivíduo. Isso afeta tanto o setor público como o setor privado, não é? Afeta o Carlos lá quando faz um concerto, um show, um espetáculo, a resposta do consumidor é muito mais rápida. E a exigência que tem em relação a ele oferecer qualidade é muito maior, né? As empresas, eu dirijo hoje uma empresa privada, eu sei disso. O meu aluno reclama se ele ficar esperando 10 minutos na secretaria para ser atendido. Ele vai e reclama mesmo, e me causa um dano enorme a minha empresa, né? A empresa que eu dirijo. Então, isso em relação... O setor privado apenas ele tem uma capacidade de resposta muito rápida, né? Quando falta um livro na biblioteca da escola que eu dirijo, que é uma escola de ensino superior, eu reponho um livro em 3, 4 horas. Se não tem para comprar numa editora tradicional, eu vou num sebo no Rio de Janeiro e mando comprar. Boto o livro lá. É a resposta. O Estado não tem essa capacidade de resposta. Não tem essa capacidade. O Brasil fez uma coisa chamada Constituição de 1988, que engessou todo o aparelho de Estado no Brasil. As pessoas parecem que esquecem um pouquinho a história recente desse país. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente acaba sendo um pouco escravo das nossas próprias ideias, para o bem e para o mal.